Então aqui você tem uma diversidade cultural incrível e é bem diferente do centro canadense. Mas já falei demais, vamos explorar a área. Quando a gente fez as nossas pesquisas para vir para o Canadá, a gente sempre perguntava para as pessoas onde era bom de morar, onde não era tão bom. E as respostas variavam, mas o que a maioria das pessoas falava pra gente é: não vá para Scarborough, não more em Scarborough, nem passe por lá. Claro, a gente seguiu o conselho, a gente evitou. E realmente muito se fala de Scarborough, principalmente na mídia, que normalmente é um bairro mais complicado de Toronto, que na verdade nem é bairro, é tipo uma cidade que é meio que anexada. Você sabe que aqui no Canadá nada é preto no branco, né? Tem coisas bem confusas. Então você realmente ouve falar muito mal de Scarborough, que é um lugar violento, que é um lugar com pessoas classe média baixa. Eu queria mostrar aqui no vlog porque é a área que mais recebe imigrantes que chegam a Toronto. E tem uma comunidade grande de brasileiros que vive aqui. Muitos brasileiros vêm pra cá porque normalmente é a opção mais barata para você morar em Toronto. Então eu tinha que mostrar aqui no vlog. E é claro, eu fui fazer minhas pesquisas, entender direito o que é Scarborough, saber se era tudo isso que falavam. E eu achei uns dados muito interessantes. Primeiro, que se você comparar a taxa de criminalidade de Scarborough com todo o resto de Toronto, a taxa aqui é menor. Então por que tão mal falado? Porque tanto, até eu mesma quando vejo TV, vejo muito falar de Scarborough. E aí eu fui pesquisar. E como Scarborough é muito grande, o que acontecia? Quando os jornais iam noticiar alguma notícia não muito favorável, alguma notícia de violência, quando acontecia no resto de Toronto, normalmente citava alguma interseção. Por exemplo, Jane Finch, que são é uma interseção famosa, digamos. Quando era algo dentro da área de Scarborough, falava simplesmente Scarborough. E Scarborough é enorme. Aqui tem 600 mil habitantes. Então é claro que depois de um determinado tempo, você vendo essa série de notícias, as pessoas começaram a acreditar que aqui a criminalidade era maior do que no resto de Toronto, quando na verdade não é. É sim um bairro mais simples e, como eu falei, é enorme. Por ser enorme, tem várias áreas e essas áreas são diferentes. Aqui a gente está em Scarborough Center, que digamos é a área mais desenvolvida, mais valorizada. Então, de posse dessa informação, eu vim conhecer. Fatos. Fato é muito longe, é bem longe, gente. Você pega toda a linha 2, lembra que eu moro na linha 1, que é a linha que faz aquele U na Union, e aí você tem que pegar a 2, que é a que corta até o final, e depois que acaba a linha 2, você pega uma linha que vem só pra cá. Confesso que eu fiquei até um pouco assustada quando eu vim, porque eu olhava na janela, ele não é subterrâneo, então você via já uma área rural em volta, sabe? Você via casas, você via fábricas, você via é bem diferente de Toronto, o que eu acho que também contribui para o preconceito. Fato é que a parte lá de Toronto tem um pouco de preconceito com Scarborough. E acho que isso tem dois fatores. Um é isso que eu falei de durante anos a mídia falar Scarborough como algo violento. E dois, também porque você sente que é diferente de Toronto. E tudo que é diferente gera um pouco de desconforto, gera um pouco de medo, porque quando você sai da sua zona de conforto, quando você sai do que você conhece, você já começa a questionar se é bom, se é seguro e tal. Então eu acredito que por causa disso também. É muito longe, então ninguém vem aqui se não precisa fazer exatamente alguma coisa aqui. Duvido muito que tenha algo que você precise vir aqui só para isso. Como eu já falei, é o lugar que mais recebe imigrantes. A maioria dos imigrantes que chegam vem para cá. Então hoje, Scarborough, mais da metade de Scarborough é de pessoas que não nasceram no Canadá, sendo que a maioria é de chineses, depois indianos e depois de países muçulmanos.
Então aqui você tem uma diversidade cultural incrível e é bem diferente do centro canadense. Mas já falei demais, vamos explorar a área. Algo que eu notei diferente andando por aqui, explorando, é que diferente dos outros bairros que eu fui, até mesmo North York, porque a princípio quando você chega lembra North York, né? Em volta da estação esses prédios modernos, grandes, enormes e tal. Só que lembra que em North York quando a gente andava pra dentro, a gente via casas, a gente via uma área realmente residencial. Aqui você vê essa parte em volta da estação realmente bem desenvolvida, com prédios grandes, tem um shopping enorme ali. Mas em volta você já não vê mais nada, assim, tem um parque aqui do lado, que já é um parque diferente dos parques que a gente vê nas outras áreas, não é aquele parque recreativo, é um parque mesmo de vegetação densa, e aí você já não vê tanta coisa, então eu imagino que você tem que se afastar muito para você ir para as casas mesmo, não tem muita coisa em volta dessa parte que é Scarborough Center, que é a parte, digamos, principal, a parte mais desenvolvida de Scarborough, porque como eu falei é enorme e tem muita coisa diferente por aqui. Certa dificuldade para explorar a área, porque como eu disse, aqui não é igual nos outros lugares que você vai andando e você vai vendo áreas de casas e tal. Como eu falei, tem essa parte que é super desenvolvida com esses prédios e aí tem esses jardins bonitos e tal, mas em volta tem muito mato, assim, não tem muito lugar para caminhar, e eu vejo muito aqui em volta da estação muitos estacionamentos, então eu acredito que as pessoas elas vêm de carro para a estação, deixam o carro aqui e depois elas vão de carro se espalhar por aqui, que aí sim devem ter áreas mais residenciais, mas aqui em volta andar a pé é quase impossível, tanto que você não vê tantas pessoas na rua, assim, você vê pessoas às vezes paradas aqui na praça e tal, andando, mas, por exemplo, aqui é realmente diferente dos outros bairros de Toronto que eu fui, que não tem comércio de rua, não tem lojas, não tem nada em volta, não tem nem café. Eu acho que eu vou ter que tomar um café no shopping hoje. De conseguir um café para tomar café, porque já tá na hora do almoço. Eu não sei se eu desço na praça de alimentação e como alguma coisa, se continuo procurando, mas realmente não tem café aqui em volta. Tem um Starbucks aqui no shopping, mas não tem nem lugar para sentar. Tem um Tim Hortons também sem lugar para sentar. Não vai dar para fazer como eu sempre faço quando eu vou nas séries das estações. Também não tem nem restaurante, porque eu tô com fome, já passou de meio-dia, porque realmente, assim, é longe, que é demorado de chegar, então, tipo, já tá na hora do almoço. E eu também não encontro restaurante, acho que vou ter que comer alguma coisa na praça de alimentação aqui. Eu não sei ao certo o que eu pedi pra comer. Era um lugar de comida do Oriente Médio. Eu perguntei pra moça se tinha uma coisa picante, ela me falou que esse frango é picante, essa carne é picante. E aí, por via das dúvidas, eu pedi água também. Eu não costumo beber quando eu como, mas... Pra ser sincera, eu detesto comer em praça de alimentação de shopping. Eu acho muita confusão, é muita gente, então às vezes você compra comida e tem que ficar procurando um lugar pra sentar, e a comida esfria, é barulhento, que eu não gosto muito não. Eu gosto de, pra mim comida é sagrada, sabe? Você tem que sentar tranquilo, comer bem, com calma. E aqui é muito barulho e daqui a pouco, com certeza, quando você acaba, já começa pessoas te olhando com aquela carinha de cachorro que anda mudança, pedindo pra você levantar, tipo assim, meio pra você levantar e elas poderem sentar, o que é justo, né? Elas precisam sentar pra comer, então também nem vou demorar muito aqui não, e até mesmo porque eu tô com fome, precisava comer alguma coisa, não tem café aqui perto, então às vezes realmente faz. Isso aqui é uma carne, eu sei que um é uma carne e o outro é um frango, vamos ver a carne.
Então, como a carne não é boa, eles precisam compensar no tempero. Por isso as carnes de pratos árabes, pratos do Oriente Médio, as carnes são muito bem temperadas, porque eles precisam compensar a falta de carne de qualidade que eles têm. É picante, mas é bom. Só que eles temperam também um pouco com canela, isso corta a pimenta. Isso aqui acho que tem garam masala. Agora vamos ver o frango. O frango dá medo, né? Porque olha essa cor de frango aqui. É um agridoce com pimenta. Tem uns vegetais, um macarrão que eu não entendi porque que o macarrão é dessa cor. Acho que é o dia que eu mais comi tempero na minha vida. Vou dizer que para um prato de alimentação tá muito bom, viu? É aquele prato PF, né? Não é bonito, mas é bom. Isso que importa, né? Acho que eu devia ter comprado 2 garrafas de água. Bom, cheguei agora em casa. Finalmente consegui um café pra tomar, que eu não consegui tomar café lá. Ah, pelo menos eu almocei antes de ir pra casa, que demorou pra caramba. Já são 3 horas da tarde. Mais. Já são 3:30 da tarde. Ainda bem que, como não teve vlog ontem, eu não tenho vlog pra editar hoje. Se bem que eu não edito vlog pro mesmo dia, né? O vlog que eu edito hoje, supostamente é o que vai ao ar amanhã. Eu tô sempre com um dia na frente. Mas mesmo assim, eu atrasaria o de amanhã e tal, que foi realmente uma estação bem longe. E como jornalista, a gente sabe que objetividade não existe, a gente sabe que a gente sempre, mesmo que a gente tente passar algo de forma objetiva, os nossos preconceitos, o background, tudo que a gente acredita acaba passando quando a gente se comunica e tal. Mas a ideia é sempre procurar ser objetivo. Uma das coisas que eu sempre fui, assim, eu sempre fui muito curiosa para ver as coisas com os meus olhos. Eu também sou muito crítica com tudo que me falam. Tudo que me falam, por que essa pessoa tá me falando isso? Qual o interesse que ela tem? Por que ela tá falando? E tal. Eu até gosto de sempre falar, né, que eu sou tão curiosa, assim, eu sempre fui muito em cima do muro quando as pessoas me falavam as coisas, se eu acreditava ou não, que eu acabei indo pra Cuba pra ver como era Cuba, porque, né, eu estudei jornalismo e eu venho de universidade pública. A universidade pública tem uma tendência, digamos, a uma ideologia mais de esquerda, mais socialista, então sempre se defendeu muito Cuba e tal. E por um lado, eu nunca tomei nenhum partido, assim, nem que Cuba era o pior país do mundo e nem que Cuba era a maravilha que pintavam. Eu imaginava que Cuba era um lugar diferente. E aí, tanto que falavam isso que eu falei assim, não, eu tenho que ir a Cuba, eu tenho que ir a Cuba. E há uns anos atrás eu fui a Cuba, fui a Havana pra conhecer, porque eu queria ver com os meus olhos. Depois eu escrevi um livro sobre isso e tal. Enfim, resumindo, tô fugindo do negócio. Mas enfim, o que eu queria dizer é que eu sempre gosto de ver com os meus olhos para eu poder ver e contar da melhor forma possível. Por isso que depois que eu voltei de Cuba, eu escrevi um livro que eu queria que todo mundo soubesse como é e tal. Então, sempre que falaram pra mim de Scarabo, quando a gente veio, antes da gente vir, na verdade, todo mundo falava, não vá pra Scarabo, não vá para Scarabo e tal. Mas nem Scarabo, eu falei errado, acho que é Scarborough. Pra você ter uma ideia, eu não sei nem falar o nome do lugar certo. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas será que é assim? Eu sempre quis ver, eu sempre tive curiosidade. E hoje, finalmente, eu pude ver e pude constatar algumas coisas. A Lana, minha amiga que já apareceu aqui no vlog, que eu perguntei pra ela, que ela contou a experiência dela aqui no vlog e tal, ela morou em Scarborough, ela morou lá, assim que ela se mudou pro Canadá. E ela não gostava, ela falava pra mim que não tinha sido uma experiência legal, porque se bem ela nunca tinha visto nada na rua, nunca tinha passado por uma situação complicada, ela achava o lugar meio estranho e ela não gostava porque era muito longe. E ela falava que, inclusive, ela acha que sofreu preconceito para conseguir emprego no início porque morava muito longe e às vezes o empregador ficava na dúvida se ela ia conseguir chegar em downtown a tempo. Enfim, conversando, a gente sabe que existe um certo preconceito com algumas áreas da cidade. Agora, todo preconceito, ele é baseado, primeiro, em não saber algo. Não queria usar a palavra ignorância, que é muito forte. Mas quando a gente tem um preconceito, mas o preconceito ele vem de não conhecer o todo de alguma coisa.
misturado com alguns indícios que se tem. Então é claro que onde há uma fumaça, há um foguinho aí. Então eu notei que é um lugar assim que é diferente de Toronto. Eu não me senti assim tão bem como eu me sinto aqui, mas não me senti assim em nenhum momento insegura, apavorada. Eu achei só um lugar vazio, e como todo lugar vazio, você fica mais inseguro. O que sim, é um lugar muito longe, é bem longe. Demorou muito pra eu ir, demorou muito pra eu voltar, e eu fico imaginando se eu tivesse que fazer esse trajeto todos os dias pra ir pra faculdade ou pra ir trabalhar e tal. Eu acho que é algo que você tem a pensar. Eu não moraria lá principalmente por causa da distância, muito mais do que pelo bairro, que me pareceu bom. Os prédios em volta me pareceram muito bons, muito modernos, muito bonitos. Imagino que seja muito bom de morar. Quando eu falo que é baseado em indícios também, e aí é claro, a gente se baseia em indícios, né? Porque a gente sabe que tem umas áreas que são mais afastadas, que talvez sejam menos inseguras que as outras. E também o preconceito também acaba se embasando em algo que não se conhece. Quando você chega lá, você nota que é diferente. E talvez isso possa assustar uma pessoa que está acostumada com esse lado da cidade. O que é normal, a gente tem medo do desconhecido. Então, uma coisa que eu notei é que você quase não vê canadenses lá. E você vê muito mais estrangeiros, você vê muito mais minorias. Então eu acho que isso, se a pessoa vai com uma cabeça de que onde há minoria há violência, de que onde há migrante há violência, ela acaba interpretando dessa forma. Mas acho que foi muito bom pra abrir minha cabeça, assim, porque quando eu tava lá, que eu olhei em volta, assim, eu via todas as pessoas, cada uma de um lugar diferente, e pela primeira vez eu entendi o que é a imigração no Canadá, assim. Primeiro que antes a gente sabe de dados, né? É um dado real de que há mais imigrantes em Toronto do que canadenses. Só que eu nunca tinha sentido isso. Quando você anda quando você anda por downtown, quando você anda por aqui em volta de casa, você vê muito mais canadense do que estrangeiro. Você vê muito estrangeiro, tanto que você não se sente fora de lugar aqui, porque você vê muita gente igual a você anda, você vê brasileiros, você vê latinos, assim como você vê gente de toda parte do mundo. Então você acaba se sentindo mais acolhido. Mas a maioria que eu vejo é canadense, pelo menos aqui em volta. Então chegar num lugar e não ver tantos canadenses e ver que todo mundo é estrangeiro, é um choque olhar assim. E aí você começa a se perguntar por quê? Por que essas pessoas estão aqui? É uma questão de escolha ou é uma questão de que foram obrigadas a morar ali? Porque eu já tinha comentado no vlog de Yorkville que eu não vejo tanta diferença de preço entre os bairros aqui. Tanto que eu andei por lá, as vitrines, as lojas são os mesmos preços daqui. As coisas que eu lembrava eram mais ou menos o mesmo preço. Eu achei a comida cara na praça de alimentação, como eu acho cara lá no Eaton Center, é mais ou menos o mesmo preço. E o aluguel lá, quando a gente veio pra Toronto, que a gente ficou pesquisando, não era tão mais barato do que aqui. Assim, é um valor considerável se você pensar todos os meses, mas sei lá, talvez se a gente fosse alugar algo lá, a gente pagaria 200, 300 dólares a menos pra morar lá. A gente acha que pela comodidade de você estar no centro, de tudo aqui, a gente não acha isso um valor alto. Só que, é claro, às vezes existem realidades e realidades. Talvez para algumas pessoas 300 dólares por mês seja muito dinheiro. Talvez o salário, como a desigualdade aqui não é tão grande, são os 300 reais que fazem muita diferença no final das contas. E aí também eu fiquei pensando em outro fator, que quando você chega, você é novo e tal, além de você ter que ter o dinheiro para você morar em algum lugar, você tem que provar que você tem o dinheiro para pagar. Então será que também não tem uma certa dificuldade para eles conseguirem alugar coisas aqui no centro, talvez comprovar renda? Eu não sei, eu fiquei me perguntando e não assim, sem querer falar que eles estão mal porque eles moram lá. Eu só me chamou a atenção esse fato, essa segregação que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha reparado isso, que existe uma área que tem mais estrangeiros, assim, e claro, poliana que eu sou, assim, óbvio que existia, mas eu ainda não tinha visto. Hoje foi assim, foi um choque de realidade, de ver que existem áreas que são mais de imigrantes e áreas onde os canadenses não preferem não ir, sabe? Aqui também tô conversando com vocês, discutindo, até mesmo para levantar o tema, porque hoje eu não consigo chegar a nenhuma conclusão e nem seria
idiotice minha querer, em algumas horas que eu passei lá, tirar alguma conclusão. Eu acho que mais importante do que tirar conclusões de dias como esse é voltar com perguntas, né? Porque você vai se perguntando e você vai desenvolvendo e você vai descobrindo coisas. Então, hoje eu já tô satisfeita de ter voltado com mais perguntas do que eu fui, muito além de querer chegar numa conclusão. Acho que a conclusão só vai vir com mais alguns anos de Canadá e com as discussões que a gente vai ter daqui pra frente sobre isso.